is the terrifying mutant that strikes from behind the shroud of night. That night. That night of the Lepus. Kill one, and thousands take their place. Esse é o trailer que o público viu quando Night of the Lepus foi anunciado lá em 1972. Algo aterrorizante nesse filme amedronta a população de uma pequena cidade interiorana no estado do Arizona e provoca mortes horríveis que farem o Jack o Estripador ficar com inveja. É tão perigoso que um elenco forte foi necessário para encarar esse grande perigo, como Janet Leigh, a vítima do clássico Psicose de Alfred Hitchcock, e DeForest Kelley, o Dr. McCoy de ressaca após o cancelamento da série Jornada nas Estrelas em 1969. O que é essa criatura maléfica que parece ser impossível de parar por mais que matem aos milhares? Bem, não são os Zerglings de StarCraft e deve ser algo que ameaça a humanidade de extinção. Vamos descobrir que criatura maléfica é essa. Após a clássica logo da MGM, começamos com uma reportagem mostrando a preocupação do aumento populacional da Terra. Nature, up until now, has maintained a carefully planned balance, but conditions often change this pattern and tip scales against the plan. This imbalance also takes place in the animal world. This film, which our researchers have gathered together, was shot in Australia in 1954, where a plague of rabbits has been and still is a threat. Rabbits so numerous that they threaten man's existence by devouring his crops, killing animals, and destroying property. Tá bom. E o que isso tem a ver com o trailer que vocês mostraram que era tão aterrorizador? Australia is not the only place to have been overrun by rabbits. All over the American West, there have been similar outbreaks, and the same battle lines have been drawn. Science is doing all it can to help control this population explosion. But when this effort fails, nature's balance gets out of hand. Tá, já entendi. Os coelhos ameaçam o equilíbrio da natureza. E aí? Right now, a new plague of rabbits has broken out in the Southwest, as shown in these color films just received from our news team in Arizona. It's difficult to conceive that such an innocent furry rabbit, scientifically known as lepus, can be so destructive. And as they multiply, so does their demand for food increase. Não pode ser o que eu estou pensando. Can this population explosion be contained? Sim, sim. As criaturas aterrorizadoras que o trailer tanto coloca a pilha são os coelhos. Caramba, como é que o trailer que fazia tanto suspense em questão de esconder o jogo, inclusive no pôster do filme que apenas os olhos dos monstros são retratados, em 2 minutos já entrega assim na cara quem serão os vilões da história. Isso é uma espécie de tapa na cara do espectador, quase que um anúncio de ter caído na pegadinha do malandro. A curiosidade é que o filme era para se chamar originalmente Night of the Rabbit, A Noite dos Coelhos, mas os engravatados acharam que o título soaria tosco demais e que não convenceria o público de assisti-lo. Então, numa tentativa de ludibriar o povo, trocaram Rabbits para Lepus no final do título, que é latim para coelho, para ver se conseguiriam atrair público juntando com aquele trailer todo elaborado para o terror. Isso deve ter dado certo, pois de acordo com o MDB, conseguiram 3 milhões de retorno contra 900 mil de gasto. E não, o fato do filme ser baseado num livro não me tranquiliza dessa revelação. E já que sabemos quem são os nossos inimigos no filme, por que não tratar esse episódio como especial de Páscoa, em homenagem a um dos animais mais peludinhos e fofinhos da Terra? Após o choque em saber que lidamos com coelhos, acompanhamos um dos protagonistas do filme a cavalo até que seu animal tropeça em uma das tocas de coelho, fazendo-o quebrar a perna, forçando-o a sacrificá-lo. Isso o determina a dar um jeito de expulsar a coelhada e chama seu amigo da faculdade, o Dr. McCoy, aqui com o nome Eugene Clark, que não vai pegar nunca nessa análise, então dirigirei ele como McCoy só pela zoeira. Ele pede para que ache uma maneira de expulsar os coelhos de sua fazenda sem que os mate, já que não é um carniceiro. E para isso, McCoy chama seus pesquisadores para desenvolver rapidamente um método para inibir os coelhos, antes que os outros fazendeiros resolvam envenenar em massa as tocas.
Um soro é desenvolvido que inibe a reprodução e é injetado em um dos coelhos de teste, que por acaso é o favorito da filha do casal. E enquanto não estão vendo, ela troca o coelho com um soro com o outro, enganando os pais, podendo levar seu bicho de estimação alterado geneticamente para brincar. Mas como a maioria das famílias tem um irmão babaca, o coelho foge para as tocas depois de tirar o animal dela. Os fazendeiros, cansados de esperar uma solução pacífica, resolvem queimar as próprias terras num esforço para expulsá-los de lá, forçando a imigração dos orelhudos. E enquanto isso, os moleques vão para uma mina de um conhecido dele para brincar, mas não o encontram, e enquanto procuram, algo estranho ronda aquele lugar. Desde quando os coelhos têm fome por carne humana? Achei que o soro era um controle de natalidade e não de alterar os hábitos alimentares deles. Na cena a seguir, ela está de cama em casa traumatizada e tentam contar o que viram, mas a péssima iluminação os impede de dizer o que viram exatamente, deixando ainda um mistério no ar. Depois, naquela noite, outra vítima está prestes a ser feita. A reação dele foi bem engraçada. Se bem que a reação dele foi bem fiel a algumas reações que eu tive de fantasmas do meu passado que me amedrontam. Depois, ao dia, vemos que o rapaz teve uma morte bem horrorosa. E o susto foi tão grande por parte dele que até agora está ofegante do medo que tomou. O corpo é levado para a perícia, onde o cientista topo de linha faz a autópsia da causa da morte. Now, the crates on the truck weren't broken either. They've been gnawed. What? In addition, traces of dried saliva were found on the cans, the boxes, and the victims. So, what have we got here? Vampires? Possibly. But frankly, Sheriff, off the top of my head, the only thing that could have caused this sort of destruction would have been a saber-toothed tiger. Olha, eu sei que vocês estão lidando com uma marca de mordida de um tamanho que vocês nunca viram antes na história, mas essa indagação de ter sido vampiro não parece ter sido sarcástica. Quer saber? Eu acho que esse cara é o mesmo que deu aula de investigação criminal para aquela dupla de policiais e é obrigado a matar. Tudo indica que foi ele que se matou mesmo. Mais corpos destroçados são encontrados na região pela polícia, mistificando os protagonistas. Mas logo, outro cientista já coloca a teoria de que foi um coelho gigante. Assuming, inadvertently, we introduced defective cells into that one rabbit. It's conceivable that we could have created the seeds for a mutated species. Certo de que são coelhos gigantes, eles voltam à mina abandonada onde a garota esteve, mas equipados com armas e explosivos, onde encontram tocas gigantes de coelhos e, claro, resolve explodir a droga toda, mas não antes de alguém ter um plano genial. I'm going in there. You can't do that. I haven't got a choice. But why? We're gonna blow it up right now. Whatever's back in there is a mystery. If we cave it in, we'll never know. I'm gonna try to pull one of them out, so I can analyze its blood and check its cells. If I can't do that, at least I'll take a picture of it. Ora, mas nem imagino que isso vai dar errado. Entre tantos coelhos que agora são carnívoros por algum efeito doido do soro, nem imagino que tenha um faminto no meio deles e termine sendo dilacerado. Aí, claro, o flash da câmera também nem deve perturbar um pouquinho a paz deles, certo? Eles confirmam seus maiores medos. Foi criado uma colônia inteira de coelhos gigantes e como o animal é famoso por se reproduzir mais rápido que um vírus, agora há uma quantidade incontável deles. Enquanto corre que nem desesperados da coelhada após o flash da foto os incomodarem, um outro coelho se esgueira por fora da mina procurando o almoço do dia. O que é, velhinho? Judd, now calm down. Calm down, he's gone. Isso, se acalme, tudo tranquilo, só vai perder sangue até morrer e sofrer uma possível infecção, mas tirando isso tá de boa.
Os caras conseguem fugir dos coelhos e detonam os explosivos, soterrando a coelhada. Mas claro, parece ter esquecido o fato de que eles são capazes de cavar buracos. Então na noite eles escapam das minas e começam novamente a correr e por aí atrás de carne. Vixe, pelo visto o soro também fez os coelhos ganharem a capacidade de rugir que nem monstros raivosos. Eles continuam a aterrorizar, atacando a fazenda de um dos protagonistas, que resolve chamar a polícia, mas a conveniência do roteiro faz com que um dos rapazes fugindo desesperadamente da ninhada de coelhos derrube a linha telefônica, fazendo-se abrigar no porão enquanto a casa é tomada pelos orelhudos. Eles passam a noite escondidos, enquanto a cidadezinha é atacada sem piedade pelos roedores, fazendo vítimas em terríveis atos de crueldade. E ao amanhecer, as autoridades finalmente são avisadas que chama a Guarda Nacional para conter os roedores antes que eles se espalhem e seja incontrolável a proliferação deles. O plano é eletrificar o trilho de trem que passa por uma cidade para onde os roedores estão indo e afunilar a chegada deles para lá. Mas para fazer isso, precisam da ajuda da população local para que as luzes dos carros os afugentem. Se bem que esqueci de comentar que todo o incidente dos coelhos está sendo acobertado, então nem todos estão cientes da verdadeira ameaça que os espreita, o que torna meio difícil convencer o pessoal de que tem coelhos gigantes matando pessoas. Ladies and gentlemen, attention! There is a herd of killer rabbits headed this way and we desperately need your help. Please keep calm and cooperate with the authorities. Do you read me? All right, move out. E é assim? Basta uma autoridade falar sobre o assunto que todo mundo aceita sem nem questionar? Quer dizer que se falarem que o ET de Varginha tá visitando eles, todo mundo vai acreditar? Se fosse na vida real alguém interromper o trânsito e vir com esse papo, a reação seria bem diferente. There is a herd of killer rabbits headed this way and we desperately need your help. Eu queria estar com meus amigos tomando cerveja, descansando. Tô aqui nessa merda desse cu. E assim se posicionam para um grande evento que todos estamos bem familiarizados, que é a temporada de... Caça ao coelho! Ao pato! Ao coelho! Ao pato! Ao coelho! Não! Na verdade tá mais para genocídio aos coelhos! Here they come! Olhe isso! Os pobres coitados não têm chance alguma! São todos eletrocutados pelo trilho do trem e enfrentam um pelotão de fuzilamento que inclui lança-chamas e .50 no arsenal! Eles não têm chance alguma! Cara, tá me dando pena de ver esses coelhos tão fofos serem cruelmente exterminados. É o holocausto dos coelhos. Eu só espero que não desperdicem a carne e façam o maior churrasco de coelho na história da humanidade. E assim se resolve a infestação dos coelhos gigantes e todos os humanos terminam a história felizes. Talvez. Mas claro, não existirá outro filme assim novamente, pois é inconcebível fazer um filme sobre coelhos assassinos quando tudo que o espectador consegue pensar quando os vê de perto é: que bonitinho, conte, vem aqui, bichinho fofo. Se a mutação genética fizesse algo além de aumentar o tamanho deles, como por exemplo mudar sua aparência para algo mais asquerosa ou assustadora, talvez o filme tivesse mais credibilidade, mas do jeito que está, parece mais uma metáfora da natureza lutando contra a humanidade e fracassando apesar dos esforços, onde no final a humanidade derrota a vida animal e assim continua até hoje. Uau!
Acho que viajei agora nessa consideração final. Até a própria Janet Leigh achou ridícula a ideia de ter coelhos como bichos assassinos de tão fofinhos que são e só concordou fazer o filme porque as filmagens aconteciam próximo de onde ela morava. Vai ver, estavam tentando se destacar da segunda onda de filmes de monstros dos anos 70 que assolaram os cinemas da época, sendo o mais diferente de todos. Apesar dos realizadores terem feito o melhor possível com miniaturas das cidades para dar a ilusão que os coelhos são gigantes, colocarem gritos estranhos para tentar dar um assustador aos bichos e uma trilha sonora até legal para suspense, o conceito é absurdo demais para se levar a sério. Enfim, o valor da diversão trash prevalece no filme, e recomendo para tirar sarro com os amigos numa tarde de fim de semana de bebedeira, que as risadas estarão garantidas. Aproveitem a Páscoa e boas festas. E claro, muito chocolate. E por favor, não tenham ideia de fazer churrasco de coelhos depois desse final tão chocante. Não! Sem praçote depois desse massacre de coelhos. Até a próxima! Puta merda! É barata! É barata! É barata! É barata! Caraca, é barata! Eu tomei um susto de uma barata aqui agora, mas eu já dei um jeito nesse desgraçado. Não venha aqui atrapalhar minha vida, por favor, senão vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso. Depois querem dizer que os coelhos são perigosos e assustadores. Faz um filme sobre baratas assassinas gigantes, aí isso sim vai dar muito medo nas pessoas.